Cara, você que vai fazer vestibular para a UERJ agora, e a redação da UERJ está sendo espelhada num livro, Uma Janela em Copacabana. A gente vai explicar o livro trazendo a narrativa no cenário real. Nós fomos a Copacabana, filmamos os locais todos que foram descritos nessa narrativa, nessa história, que é uma história legal, e a gente vai mostrar aqui. Vamos lá, vamos começar. A narrativa do livro ela é bem descritiva em muitos aspectos. O que eu quero dizer? O autor, ele fala descritivamente de locais, ele descreve, ele mostra pra gente a Copacabana verdadeira, mas ele não dá um endereçamento direto à coisa, né? E quando a gente esteve em Copacabana, até porque quando eu li o livro, eu realmente, na construção mental que eu fiz, né, do próprio livro, das investigações das cenas, para mim era o cenário real, porque eu conheço Copacabana, tive oportunidade de transitar em Copacabana, inclusive nessas ruas. Então, independente de existir ou não o Spinoza, ou independente de existirem ou não os personagens, ou isso ter sido baseado em uma ficção, o ambiente de construção do cenário, ele é real. E isso que me atraiu, né, dentro da leitura do livro. E que me levou, obviamente, a gente está aqui fazendo essa gravação. Porque muita gente constrói esse tipo de narrativa dentro do que você está lendo ali. E muita gente não foi a Copacabana e não sabe como é que funciona esse cenário, né? Então é uma coisa que é importante a gente observar que os locais que a gente chegou lá, a gente foi procurando por características. E como a gente, né, conhece Copacabana, ficou relativamente fácil de achar. Uma Janela em Copacabana é uma narrativa de uma investigação criminal. Então todo o livro, tudo que é narrado no livro, ele vai orbitar em torno de uma investigação criminal com alguns personagens determinados. Um dos personagens mais importantes desse livro é o delegado da investigação, que se chama Spinoza. Junto com o delegado vai haver uma equipe de investigação. A equipe de investigadores é um tal de Arthur, que é o policial que saiu da Cadepó agora, é o investigador novo, é o policial que chegou na casa novo. Tem o Ramiro também, aquele policial de longa data, aquele cara que, pô, já é um dinossauro lá na delegacia. E um outro que é o Weber, que é um cara de profunda confiança dele. E a coisa vai se delinear na investigação em torno desses policiais. Existem mais personagens aí que vão se aderir à história, mas basicamente a investigação vai orbitar dessa forma. A gente tem uma pessoa chamada a Irene, que é a namorada do Spinoza, e depois iremos conhecer outros personagens, que é o Guilherme, que é a Serena, e a Celeste, e algumas outras pessoas que acabaram nessa investigação sendo as vítimas, né? Acabaram morrendo. Então a gente vai trabalhar em cima disso. A história ela começa com uma denúncia de assassinato, né, na Nossa Senhora de Copacabana. Não remete o endereço, a gente viu que foi ali na altura do Shopping 680, porque ele dá as características de um prédio com muitas salas, é um prédio de natureza comercial, onde você entra e tem lojas essas que podem estar até proporcionando servir o ambiente, porque muita gente pode morar nesses ambientes também, kitnets, conjugados, salas comerciais, enfim. E é um prédio que tem uma característica peculiar, onde essa galeria tem 4 elevadores, isso é bem citado na narrativa. E o policial militar, quando chega no local lá, se deixa bem claro essa capacidade de percepção da violência, né? Porque o policial militar, pelo que se coloca, tem uma história de ter vindo da favela, de ter conhecido a violência, aí virou policial, etc e tal. E tanto ele tinha esse cacoete que quando ele foi verificar, em tese, o morto no 9º andar, ele teve a visão de não descer no 9º, ele desceu no 10º e foi do 10º para o 9º de escada. Exatamente para poder não se sentir vulnerável na situação, né, dentro da denúncia que aconteceu ali naquele momento. Quando eles chegam lá, eles verificam, né, na chegada ali do 910, aí tem toda uma descritividade ali, uma descrição, né,
quanto a ver o corpo. Ele é bem minucioso, o autor, quanto a olhar o sofá, a forma com que o cadáver está sentado, aonde tem o sangue. Então ele traz muito esse cenário do crime, né? E enquanto está se desenrolando essa entrada no nono andar, chega um policial, né, civil, que está na investigação, e ele faz um contato por telefone com o delegado Espinosa, que é da 12ª DP, o chamando para denúncia lá, para ir ver o cadáver, etc, o que está acontecendo. E o delegado, nesse momento, onde é que ele está? Ele está lá na Cinelândia. O Espinosa é um cara que tem dois lados, né? O lado do delegado, né? Que é um lado que a gente depois vai falar, e ele tem um lado daquele cara que tem paixão por livro, ele adora entrar em sebos, ele adora ver livro antigo, é uma paixão que ele traz desde a infância. E ele estava lá na Cinelândia, tinha ido visitar sebo, e estava tomando um café num bar, e nisso aí ele vê uma mulher, e vê a mulher passando, etc e tal, e o livro dá uma descritividade fantástica da mulher, detalhes do andar, detalhes da saia na coxa, que a coxa aparece até determinado momento, outro momento não aparece. Então o autor ele está o tempo inteiro instigando essa construção mental de como a pessoa anda, de o quão ela é sensual ou não, entendeu? E ele tenta até seguir essa mulher até a estação de metrô ali na Cinelândia e tal, e se perde dela. E de lá ele volta para Copacabana na visão de ver o crime que aconteceu lá no Shopping 680, Nossa Senhora de Copacabana, nesse edifício, etc e tal, que está lá o cadáver 910. Nisso aí o policial que foi lá ver essa denúncia já liga para o Espinosa, e o Espinosa pergunta o que aconteceu, né? Ele falou, ó, já mataram outro. E aí vem a denúncia de outro corpo lá na Prado Júnior, que é um outro local de Copacabana, um pouco mais distante ali da Nossa Senhora de Copacabana nessa altura, que é entre Santa Clara e Figueiredo Magalhães, é bem no meio do bairro mesmo, mas no momento que essa cena vai tendo um desenrolar, acontece a denúncia de um outro assassinato. E, de plano, o Espinosa nem vai lá nessa galeria, ele já vai direto ver a segunda denúncia de assassinato, porquanto já haviam policiais investigando naquele primeiro local, então ele já se dispôs a ir a Prado Júnior. Só que lá, quando chegaram, verificaram lá o policial que estava morto, né, numa situação interessante, porque completamente público o ambiente, etc e tal, e verificaram que o cara que estava morto era um tal de Silveira, policial da 3ª DP. E aí começa a encrenca, né? Cara, uma coisa que é interessante nesse momento que ele chega lá na Prado Júnior, é uma coisa que é questionada nessa narrativa, e é interessante, é que o cara estava sentado ali, tomou um tiro na nuca, né? Então ficou a conotação de que na investigação desse assassinato, a pessoa que em tese seria o assassino é uma pessoa que tinha uma perspicácia, e foi especulado que seria um profissional fazendo isso. E o interessante é que quando acharam o cadáver, já tinha se passado meia hora, um tempo lá, que tinha até uma senhora sentada do lado, junto com uma acompanhante, passeando na praça. Isso era uma praça ali na Prado Júnior, Praça do Lido, que o livro descreve em detalhes tudo que está lá, entendeu? E como você vai perceber aí na filmagem, e fica esse ato aí quanto a uma coisa que preliminarmente foi verificado lá, ninguém viu nada, aquele ritmo, ninguém viu nada, mataram um cara no meio de uma praça, ninguém viu nada. E assim começa o livro. Desse momento que já tem 2 mortos, né? E vai começar a investigação criminal, e o livro vai parar o tempo inteiro em torno disso, mesmo que hajam outros momentos que serão colocados aqui. O Espinosa vai para a 12ª DP. E aí o Espinosa é um cara que gosta de passear pela Atlântica, ele em regra caminha pela Avenida Atlântica, ele mora no bairro, lá no bairro Peixoto, né? Que o livro diz, né? O bairro Peixoto é um bairro dentro do bairro. A gente vai chegar lá no bairro Peixoto. E dali ele vai para a 12ª DP,
E da 12ª DP começa a ver a rotina dele e já entrar de cabeça nessa investigação. Porque a gente vai perceber que um assassinato vai tendo decorrência com o outro, né? Então, nessa brincadeira,